Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. É uma alegria podermos retornar a essa casa amiga para podermos conversar um pouquinho acerca da doutrina espírita. Era uma tarde como outra qualquer. Não tinha nada de especial naquela tarde. E aquele jovem fazia um trajeto que ele estava acostumado a fazer. E ele ia para a estação, onde pegava o trem. E ao adentrar aquela estação, se encaminhou até as proximidades do embarque. E ao adentrar no vagão, que era um daqueles vagões, não sei se vocês se lembram, que as cadeiras ficavam uma de frente para a outra. Vocês já pegaram isso? Eu peguei isso. Hoje em dia já mal encontra trem, né? Mas quanto mais desse. Mas tinha uns, eu peguei ainda lá em Afogados, lá em Recife, ia para o trabalho, um de frente para o outro. E é bom que você podia ficar conversando, quando tinha alguém conhecido. Mas também, com o passar do tempo, aquilo deixou de ser prático, que ia tão lotado o trem que perdeu o sentido, né? Mas enfim, ele entrou no vagão e foi até o número da sua cadeira. Chegou lá, se sentou e à sua frente ele reparou que havia um homem que estava ali sentado e estava assim muito agoniado. Estava assim inquieto na cadeira, estava suando, estava nervoso, balbuciava algumas palavras. E ele ficou assim impressionado com a inquietude daquele homem. Mal sabia ele que ele ia ter contato com uma história fascinante. Então ele ficou meio desconfiado, assim, preocupado se poderia conversar, mas resolveu perguntar ao homem o que o afligia tanto. E o homem começou a contar a história para ele. Ele era um ex-presidiário. E aconteceu o seguinte, que na juventude ele cometeu um crime muito grave. E o crime foi descoberto e ele foi preso. Foi encaminhado para uma penitenciária de alta segurança. E por lá ficou muitos anos. Sua família, ele perdeu o contato com a família, os amigos também ele perdeu o contato. Todos sofreram muito, porque foi um crime realmente muito tenebroso. E ele, muito jovem, à época, com o passar dos anos na prisão, ele começou a se arrepender daquilo que ele havia feito. Porque isso é interessante, porque não é tão fácil a gente se arrepender de um problema, de um erro que a gente cometeu. Porque, em muitas ocasiões, um erro cometido é até um crime, a gente encontra no nosso íntimo razões para ter feito aquilo. E muitas vezes a gente acha que, no fim das contas, a gente fez o certo. É preciso muita reflexão e um combate ao orgulho de uma forma muito intensa para que a gente aceite que errou. Há pessoas que são capazes de enfrentar um leão, mas que têm dificuldade de pedir desculpa por um erro que cometeu. E talvez muitos de nós nos incluamos nisso, porque não é fácil a gente admitir que errou, especialmente quando estão envolvidas pessoas que estão em conflito conosco, porque muitas vezes a gente até está certo no contexto, mas um momento impensado a gente perde a razão porque esquentou demais a cabeça e partiu para cima. Mas enfim, aquele ex-presidiário arrependeu-se. E no seu arrependimento ele adotou o trabalho e foi trabalhando, um bom comportamento na prisão. Depois de muitos anos, embora ele estivesse condenado a ficar a vida toda na prisão, essa história se dá lá nos Estados Unidos, porque no Brasil não existe pena perpétua, né? Não existe prisão perpétua. Mas existem penas tão longas que é como se fosse perpétua. Mas, assim, taxativamente não existe, explicitamente não existe. Enfim, e ele teve um bom comportamento e depois de alguns anos chamaram ele e disse que, pelo bom comportamento, ele teria direito à liberdade preventiva ou liberdade provisória, né? E ele ficou um misto de alegria e de preocupação. Alegre porque seria solto, mas preocupado para onde ele iria. Como é que ele iria encarar as pessoas da sua cidade, da sua família, dos seus amigos, depois de ter cometido aquele crime tão grave? Então aquilo o preocupava. Então o que ele fez? Preparou uma carta e enviou para sua família,
Nunca ele tinha recebido nenhuma visita e nenhuma correspondência de familiares e amigos. Tudo bem que a penitenciária era bastante distante, mas ele não sabia se eles iriam querê-lo de volta. Então ele escreveu a carta. E nessa carta ele pedia perdão pelo que ele havia feito de errado. E informava que em tal data ele retornaria para casa. E que ele pegaria o trem e pediu aos familiares que, se eles quisessem recebê-lo de volta, que colocassem uma macieira que havia na entrada da estação de trem, uma fita branca. E ele, do trem, quando fosse chegando, ele iria olhar, e se tivesse aquela fita branca, ele iria entender que a família o aceitava de volta, então ele iria descer e ficar com sua família. Mas se não tivesse fita nenhuma, ele seguiria com o trem adiante e iria começar sua vida em outro lugar. Enviou a carta. Esperou por meses e nada de resposta. Chegou a data. Ele foi solto. E ali estava ele, diante daquele jovem, aflito, porque estava já próximo de chegar na cidade e ele não sabia o que o aguardava, né? O jovem ficou encantado com aquela história. E aí o trem começou a se aproximar da estação, e quando foi chegando bem pertinho da cidade, o jovem perguntou: então, você não vai olhar pela janela para ver se tem a fita na macieira? Ele disse: eu estou sem coragem, eu estou aqui paralisado, eu não consigo olhar. O jovem disse: deixa que eu olho para você, não se preocupe. E botou a cabeça para fora da janela e voltou. E o ex-presidiário perguntou aflito: então, tem uma fita branca na macieira? E o jovem olhou para ele e disse: não tem uma fita branca na macieira. A macieira está toda coberta de fitas brancas. Essa história, que é baseada em fatos reais, lógico que o colorido quem deu foi eu, minha liberdade poética, né? Mas é uma história que é narrada por diversos escritores, e ela nos chama a atenção para questões que nos tocam muito fundo a alma. Quem de nós já não teve um momento de arrependimento profundo? Quem de nós já não perdeu uma noite por conta de algo que foi dito, por conta de uma atitude impensada, uma resposta mal criada? Vocês já passaram por isso? Eu já passei tantas vezes. E a gente só consegue se tranquilizar quando consegue se aproximar daquele que a gente ofendeu e de alguma forma reconquistar a amizade. Embora isso só funcione bem mesmo quando a gente consegue abrir nosso coração e realmente reconhecer que errou. Porque às vezes a gente faz aquela coisa de varrer a sujeira para debaixo do tapete. A gente faz uma coisa errada e vai se aproximando como se nada tivesse acontecido. Já viram alguém fazer isso? Vocês nunca fizeram isso não, né, gente? Porque é preciso ter coragem, a gente tem que ter coragem mesmo. Não é fácil a gente chegar para o outro e admitir que errou. Olha, eu não devia ter dito aquilo, me desculpe. Né? Nem sempre o outro vai entender. E aí a gente passa para um novo nível de ensino, de aprendizado. Porque aí o problema passa a ser dele, não mais nosso. Porque fizemos nossa parte. Mas enfim, vocês imaginam qual foi a alegria? Eu vou perguntar a vocês, qual será a sensação que ele sentiu ao saber que tinha lá centenas de fitas brancas na macieira? O que vocês acham que ele sentiu naquele momento? Me digam, eu vou beber água, você me diz. É minha, não é essa? Ninguém arrisca? Deve ter... Pode ter caído no choro, sim. Um alívio, né? Um alívio. Um quê? Um acolhimento, sim. Sim, se sentiu aquecido, acolhido, né? Tudo isso ele sentiu. E isso é porque ele é um ser humano e nós somos assim também. Quando a gente reconhece que errou e a outra pessoa nos aceita, nos acolhe. A gente sente um alívio, né? Aquele nervoso passa, né? A gente se sente bem. É um consolo profundo. Então, meus queridos irmãos, na noite de hoje fomos convidados para falar de um tema
que está descrito em A Gênese, lá, primeiro capítulo, caráter da revelação espírita ou caracteres da revelação espírita, conforme a tradução, onde Kardec nos apresenta o que ele considera sobre a revelação espírita, como ela se apresenta para nós, em que consiste a revelação espírita. E no trecho que nos foi dado, que é um trecho pequeno, são apenas alguns itens, dá para fazer milhões de palestras. A gente escolheu um foco para poder, vocês devem ler depois, porque é importante a gente entender o que Kardec considerava como revelação, o que o Espiritismo nos traz como revelação. E nesse ponto que nos foi dado, nós temos uma passagem que ela é muito interessante. Por quê? Porque até então, a época de Kardec, e até os dias de hoje, ainda recebemos a ideia de um inferno de sofrimentos eternos, onde a criatura, não sei se vocês já ouviram isso, eu ouvi muito isso, a pessoa queima sem se consumir. Já ouviram falar isso? Por toda a eternidade, ficar queimando sem se consumir? E isso se deve a essa interpretação equivocada de achar que alguém vai ficar num caldeirão fervente, alguém espetando, coisa desse tipo. Vem da interpretação literal de passagens que trazem símbolos, que na verdade são pontes para nos aproximar o que é abstrato daquilo que é concreto aqui na Terra. Então se usa figuras de linguagem, símbolos para a gente poder entender um pouquinho melhor. E há muita chance desse fogo que queima sem consumir ter uma relação forte com o remorso. O remorso de ter feito alguma coisa errada. Aquela angústia de ter cometido um crime. E isso é um fogo que queima e não nos consome. E ele é muito forte quando a gente desencarna. Quem lê as obras de André Luiz observa o sofrimento atroz de muitos espíritos que, queira Deus que não sejamos nós no futuro, estamos aqui para aprender, para não cairmos nesse equívoco, e ficam no mundo espiritual atormentados pelos crimes, pelos erros que cometeram. Há casos de pessoas que assassinaram, mataram muitas pessoas, e ao retornar ao mundo espiritual ficam ouvindo os gritos das vítimas. Não são as vítimas gritando, porque muitos deles já perdoaram e seguiram o seu caminho, mas é a memória do crime cometido. E traz esse remorso, essa dor profunda de ter errado. E todos nós, no fundo, sabemos quando erramos. Embora conscientemente, às vezes a gente não consiga nem sequer falar bem sobre o assunto. Mas por quê? Porque as leis de Deus estão inscritas em nossa consciência. Então todos nós temos, como dizia o nobre Pestalozzi, o germe da perfeição. Então todos nós temos essa semente lá que está em estado latente, precisando brotar. Mas ela está ali, guardadinha no nosso mundo interior, no mais profundo de nossa alma. Então, essa ideia de um inferno onde ele iria para lá após ter desobedecido a Deus e ficar por toda a eternidade não combina com a divindade. Não combina por um motivo muito simples, a questão da proporcionalidade da pena, que isso até os tribunais na Terra têm isso aí. Uma pessoa que roubou um pão, ela não vai receber uma punição igual a uma pessoa que matou alguém. As penas têm que ser proporcionais. Então a gente imagina que alguém nasceu aqui na Terra, passou 100 anos fazendo tudo que não presta, foi a pior das pessoas, viu? O pior ser humano que já existiu. Ele já nasceu, quando deu o tapinha nele, ele já revidou no médico. Desde que nasceu era um problema. E criou problema a vida toda. Mesmo assim, essa criatura, se ela passou 100 anos nessa condição, a pena dela, se a gente for pensar na eternidade, vamos lá, 100 anos. Aí ele passa 100 anos sofrendo. 1000 anos sofrendo lá no inferno. 10.000 anos. 1 milhão de anos. 1 bilhão de anos. 1 trilhão de anos. E a eternidade mal começou. Então essa pena é completamente desproporcional ao crime cometido. Não faz sentido algum. Talvez tenha sido útil, não sei, não tenho certeza se de fato foi, numa época que ele precisava ter medo. Medo do diabo, do Satanás, que são figuras, são símbolos também. E do inferno. Mas Jesus, ele nos trouxe algo que era muito diferente disso. E é isso que Kardec fala. Porque Kardec nos diz que, lógico, o Espiritismo que vem seguindo, dando continuidade ao pensamento do Cristo,
né? Tem que se basear no que ele ensinou. E ele nos diz claramente que o ensino que foi a pedra angular do pensamento de Jesus, de Cristo, foi o de que Deus é o nosso Pai. Ninguém até então tinha falado nesse sentido, não. Muito se falou sobre Deus na história da humanidade, mas como um Pai, Jesus trouxe essa novidade, vamos dizer assim. E Kardec considera esse pensamento como a pedra angular do seu ensinamento, porque tem uma série de implicações essa ideia. Eu já falei aqui em outra oportunidade, acho que falei, que alguns estudiosos dizem que o termo que Jesus usava para se referir a Deus, ao Pai, era um termo em aramaico, Abba. E Abba não é exatamente pai, é um termo carinhoso que se tem em relação ao pai. É um papai, um papaizinho. Se fosse aqui com a gente, seria um paiinho, provavelmente seria um paiinho. Mas que bobagem, Ana? Não é bobagem não, sabe por quê? Porque é a mensagem que Jesus quer nos trazer. Quando a gente trata Deus como nosso pai, e a gente trata um pai com um termo carinhoso, isso indica proximidade, intimidade, ou seja, confiança. Porque ninguém chama de painho alguém que não confia. Não é à toa que há crianças e jovens que, após uma educação conflituosa, quando chegam a certa idade, chamam o pai pelo nome. Não chama nem de pai. Já viram isso em algum lugar? O que denota que a relação de confiança foi quebrada. Provavelmente. É óbvio que a gente não pode ser radical, porque às vezes é um jeito moderno de tratar o pai. Pode ser. E possa fazer isso com carinho. Mas em muitos casos não é. É um distanciamento. Não é mais meu pai, é uma pessoa qualquer. Eu tenho uma relação aqui de convivência. Mas então Jesus nos trouxe isso. A ideia de que Deus é um pai. E se ele é um pai que a gente pode confiar, é porque ele é justo e bom. Que ele jamais, em ocasião alguma, irá nos tratar com injustiça. E mais, que ele sempre estará disposto a nos acolher, a nos trazer esse alívio, né? A nos fazer, talvez até chorar de arrependimento, mas nos acolherá em seu regaço. E mais, ele faz isso não apenas com algumas pessoas que ele gosta mais. É uma relação para com todos. Talvez o ensino de Jesus, na época, a forma como está descrito ali, tenha dado a impressão que ele se referia a Deus como Pai apenas do povo de Israel. Mas não é bem isso que acontece. Quando ele diz não vades aos gentios, quando ele fala aos apóstolos, é porque eles não estavam ainda preparados para levar uma mensagem para pessoas que não tinham a base religiosa e a ideia de um Deus único. Foi preciso que depois aparecesse Paulo com todo o seu vigor para poder fazer esse trabalho. E quem leu Paulo e Estevão vê como foi difícil. Se não tivesse a fibra de Paulo, os outros não conseguiriam, provavelmente. Porque Paulo, embora tivesse com ele a questão do orgulho de raça muito forte, aquela coisa toda, mas tinha uma vontade inquebrantável. E sem essa vontade inquebrantável, talvez não fosse possível levar aquela mensagem àquele povo, os gentios. E por isso que ele tem que respeitar toda e qualquer religião que leva o bem a quem quer que seja. Porque são pessoas corajosas que fazem isso. Bom, enfim. Então, esse pensamento aí, ele nos traz um consolo profundo. E é nesse texto também que Kardec nos diz que o Espiritismo é o consolador prometido, porque Jesus mesmo deixou claro que seria necessário que no futuro fosse restabelecido o seu ensinamento e fosse acrescentados outros conhecimentos. Estou dizendo com minhas palavras, tá? Mas ele disse isso. E coube e cabe ao Espiritismo trazer essa mensagem nova, e é consolador prometido, porque nos traz esse consolo profundo de mostrar que Jesus se referia a Deus como um pai e um pai de todos. Como o nosso irmão leu na mensagem aí do livro Espírito e Verdade. Caminho, Verdade e Vida. Que não importa a cor, não importa o país, nacionalidade, não. Nada disso importa. Todos são filhos de Deus.
Todos serão acolhidos em seu regaço. Agora, o Espiritismo nos vem trazer que ele, embora seja amoroso, ele também é justo. Então, aquele que cometeu um crime, ele precisa se arrepender do que fez de errado, precisa expiar o erro que cometeu e precisa reparar o mal que foi feito aos outros. Então, não basta dizer, Senhor, Senhor, me perdoe. Isso é o primeiro passo. E especialmente se for feito de coração. Porque se for só dos lábios, não produz o efeito. Não é que Deus fica medindo, não. É a nossa energia mesmo, é o que a gente emite. Se for falso, não vai além. É feito aquelas preces, que a gente faz aquela prece que não tem efeito nenhum. Porque está pensando nos problemas, distraído, não está concentrado, não está buscando realmente emitir uma energia, se comunicar realmente com o Pai, dentro das nossas possibilidades. Então tudo isso é ser levado em consideração. Então o Espiritismo nos traz isso. Um consolo profundo de saber que não importa qual foi o erro que nós cometemos, pode ter sido o erro mais escabroso que possa existir. Mesmo assim, não está nada perdido. Tem como consertar. E isso é de um profundo consolo, porque até então, quantas pessoas têm ido à loucura e ao suicídio por imaginar que não tem jeito para resolver o problema que eles cometeram. Então, nessa reflexão, a gente chama a atenção de uma passagem do Evangelho que nos parece trazer esse entendimento de que Deus nos acolhe todos como seus filhos, e isso tem implicações, né? Que embora não importa qual erro que eu cometi, eu serei acolhido, mas também não importa o erro que o outro cometeu, ele também será acolhido, mesmo que esse erro tenha sido contra mim. Então, nós temos essas duas implicações. Tem outras, mas essas aí eu vou chamar a atenção dessas duas, de que todos nós seremos acolhidos e somos acolhidos por Deus, não importa o que a gente fez de errado, mas por outro lado, essa coisa boa que serve para mim, serve para todos, mesmo as pessoas que eu não gosto. Então, isso nos convida a um tipo de relação diferente com o próximo. Não é por isso que depois ele nos diz que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como a si mesmo, né? Mostrando que essas duas coisas estão muito juntas, são inseparáveis. Não dá para amar a Deus sem amar o próximo, né? Nós precisamos ter essa compreensão e mudarmos a nossa forma de nos relacionarmos com Deus e com o próximo. Então, tem uma passagem do Evangelho que nos parece deixar bem claro isso. E essa passagem é a parábola do filho pródigo. Por quê? Vamos lembrar o contexto que Jesus conta essa parábola. Porque a gente lê a parábola sozinha e esquece de olhar em que contexto ela foi dita. Porque Lucas nos narra o seguinte. O contexto era o seguinte: Jesus estava numa determinada casa recebendo diversas pessoas, fariseus, publicanos e outras pessoas que eram consideradas de má vida pelos fariseus. E os fariseus começaram a criticar a Jesus porque ele recebia essas pessoas. Observe. Então, Jesus, ouvindo aquela indagação, ele conta 3 parábolas, não é apenas uma. Está lá em Lucas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. São três parábolas em sequência. A primeira, ele conta a história de um pastor que, tendo lá tantas ovelhas, uma delas se perde. Ele deixa as outras guardadas e vai ao encontro da ovelha perdida. E quando a encontra, ele se regozija. Veja que interessante. Já a parábola da dracma perdida é uma mulher que está arrumando sua casa e percebe que perdeu uma moeda de valor. Então ela acende a luz, vê que símbolo bonito, acende a luz e começa a procurar essa dracma. E não sossega enquanto não a encontra. E quando a encontra, ela fica muito feliz de ter encontrado. E aí ele conta a parábola do filho pródigo. Vamos tentar entender isso aí, né? Porque aí era aquele filho mais jovem, eram 2 filhos de um fazendeiro,
E o filho mais jovem, vocês conhecem bem essa história, eu vou contar ela resumidamente, tá certo? Então o filho mais jovem, ele pede ao pai sua parte da herança. Vejam que Jesus é um educador por excelência. Ele conhece os costumes do povo, porque ele fazia parte daquele povo, ele nasceu ali. Um filho pedir a sua parte da herança, o pai estando vivo, isso era de uma ofensa terrível na cultura daquele povo. É a mesma coisa que dizer que deseja a morte do pai. Ainda hoje, imagina, o seu filho começar a fazer planos com os bens que você possui antes de você desencarnar. Não é? Seria uma coisa terrível, a gente fica chateado com isso. É uma ingratidão muito grande. Não é? O pai está vivo, tem seu imóvel, e o filho começa a fazer plano. Eu acho que eu vou vender esse terreno, fazer isso, vou construir uma coisa ali. Mas o pai está vivo. Então, naquela época, isso era pior ainda, e Jesus fazia isso para chocar. Dizia, olha o erro que o jovem cometeu. Ele pediu a parte da herança, e o pai deu. O pai dá a herança, a parte dele, ele vai pelo mundo e dissipa, gasta tudo com os prazeres e as facilidades do mundo. Quando perde tudo, ele vai trabalhar para um homem e vai cuidar dos porcos desse homem. Os porcos para os judeus, né, era assim, cuidar de porcos é uma atividade, é o fundo do poço, porque eles não gostam, já pela tradição lá do Antigo Testamento, carne de porco, essa coisa era considerado impuro. Então um judeu não cuidava de porcos. Se fosse fazer, era uma situação muito vexatória. Então Jesus está colocando uma situação, ele chegou ao fundo do poço. Então ele lembra que, antes de lembrar, ele percebe que ele não consegue, não dão nem a comida do porco, ele pode comer. Vê que precariedade que ele se encontra. Então ele pensa, na casa de meu pai eu tinha alimento, eu era bem cuidado, eu devo voltar, pedir desculpas, reconhecer, dizer a ele que eu descumpri as leis, que eu não fui correto, né? E eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso. E eu aceito até que ele me coloque como servo, né? Nem precisa ser na condição de filho. Então veja o que Jesus conclui. O rapaz volta. Quando vai chegando na fazenda de seu pai, ainda longe, veja, o pai enxerga ele de longe e narra Jesus, o evangelista, né, Lucas, que o pai sai correndo em direção a esse filho e o abraça e o beija. E isso era outra coisa que era para chocar os fariseus, para mostrar, destacar a hipocrisia deles, né? Então, por quê? Porque um pai de família, lá na cultura deles, um patriarca qualquer, ele não anda correndo. É aquela coisa do orgulho, né? Ele não faz esse tipo de emoção assim na frente de todo mundo. E ele corre, abraça e beija o filho. E chama os servos e diz, traga uma roupa, sandálias e um anel para ele. Ou seja, ele coloca, o filho chega e pede perdão, mas mesmo assim, ele não vai tratar ele como servo, trata ele como filho. Porque Deus sempre nos trata como filhos. Mas a gente precisa ir ao encontro dele, né? Mas o curioso aí é que o que Jesus está... Esse pai é um símbolo para representar Deus. E observe que Deus, mesmo diante de uma pessoa que cometeu um crime terrível, mesmo assim ele vai ao encontro. Quando a pessoa se coloca na condição, não é, de se aproximar de Deus, Deus vai ao encontro dele. Isso é curioso. Eu me lembro que tem um centro lá em Recife, que eu muito jovem, quando eu ouvia o nome do centro, eu dizia, rapaz, tem alguma coisa errada com o nome desse centro, que era assim, Deus à procura de seus filhos. Eu tenho muitos amigos lá, fazem um trabalho maravilhoso. E aí eu falo, puxa, mas será que é Deus que vai à procura de seus filhos? Não é para a gente ir à procura de Deus, não. Também, mas Deus também nos procura. Deus, segundo Haroldo Dutra, ele diz que Deus é como uma grande estrela com a gravidade poderosa que atrai todos nós. Ele não se descuida dessa busca de cada um de seus filhos. Então isso merece nossa reflexão. Jesus deixa claro que todos nós somos atraídos por Deus. E que não importa aquilo que a gente fez. Mas, por outro lado, existe a necessidade da gente reparar o erro, a gente se arrepender e reparar. Observe que aquele jovem, ele volta e ele tinha 3 problemas. Ele tinha que
Ele tinha que fazer as pazes com seu pai. Ele tinha que encarar o seu irmão mais velho, que era outra questão, e ele tinha que encarar a comunidade e mostrar que se tornou uma pessoa, estava arrependido, que se tornou uma pessoa digna. Então todos nós estamos inseridos nessa lei de evolução que nos permite usar o livre-arbítrio até para cometer erros, porém, nos traz o dever de reparar e de nos confrontarmos com as consequências de tudo aquilo que a gente fez. E aí não tem jeito, né? Deus é bom, nos ama, nos acolhe, mas a nossa parte a gente vai ter que fazer. Mas às vezes a gente se revolta. Porque quando chega a hora de consertar aquilo que estava errado, a gente se revolta. Por exemplo, a gente numa existência, a gente desencaminha uma jovem, ela entra na prostituição e se perde, desencarna pelo suicídio. Vê que caso grave, né? Uma outra encarnação, a gente é arrependido, porque sabe que fomos a causa, muito embora isso não tire a responsabilidade dela, mas tem a nossa contribuição. E a gente pede, Senhor, permita que eu receba. Assim, envelhecer em um mês, o que uma pessoa envelhece, assim, uns 10 anos, por conta de um problema com a filha dele. Uma fase crítica, ele em um mês, ele envelheceu. Quem viu ele um mês antes e viu um mês depois, que olhava, não acreditava, dado o sofrimento que ele teve. Mas ele aceitou, hoje está bem. Ele encarou o problema, enfrentou muitos anos de luta, hoje a menina está bem. São evangélicos, a menina se tornou também evangélica, e ele trabalha com ela, e ali os dois ficaram bem. Ela está casada, tem filho, mas eu conheço o caso, era um caso difícil. Mas às vezes a gente não quer fazer a nossa parte, de encarar o problema, enfrentar e tentar resolver. E aí nos revoltamos, abandonamos, botamos o filho para fora. E aí o que vai acontecer? Novos remorsos, novo arrependimento, novas oportunidades. Nunca faltarão oportunidades. Mas por que adiarmos tanto, não é? Por que não aproveitarmos a oportunidade que está agora ao nosso alcance? Então, meus queridos, não importa então o que a gente fez de errado no passado. Também não importa o que a gente esteja sofrendo agora, porque provavelmente o que a gente está sofrendo agora e que não tem como a gente resolver é uma expiação. Porque aquelas coisas que a gente tem como resolver são as provas, né? Uma dificuldade aqui que a gente passa, a gente resolve, aprende, cresce, se desenvolve intelectualmente e moralmente. Mas tem aqueles problemas que muita gente tem que esperar o tempo, né, para poder se resolver. Então, Maria Dolores, para a gente fechar, ela nos fala num poema que eu acho muito bonito, que é intitulado Sofres. De sofrimento aqui, não no sentido da psicologia, né? Porque não faz essa diferença de dor e sofrimento. Aliás, na época de Kardec não tinha ainda isso. Então, em muitas passagens a gente vai ver falando de sofrimento, de dor, como se fosse uma coisa só, as vicissitudes, as dores em geral na nossa vida. Então, Maria Dolores, sofres. Sofres agravo e injúria a golpes no caminho. Entretanto, há uma boa. Se queres carregar as chagas dolorosas, como espinhos de dor recobertos de rosas, ama, serve e perdoa. Sofres a ingratidão dos que estimas no mundo. Arde-te o coração em sofrimento e chama. Mas se anseias fazer das lágrimas que choras, estrelas, orações, risos e auroras, perdoa, serve e ama. Sofres angústias mil pelo ideal que abraças, na fé que te abençoa. Se desejas, porém, achar na mágoa que te alcança a fonte de água viva da esperança, ama, serve e perdoa. Sofres acusações indébitas na estrada, enrajadas de pedra desfazer-se em lama. Se procuras, no entanto, a paz e a luz da escola, pela luta do bem ao fel que desconsola, perdoa, serve e ama. Em toda provação que o mal te arme na vida, se buscas transformar a sombra que enodoa em lições de bondade e canções de alegria, perdoa, serve e ama em tudo, dia a dia, e seja com quem for, ama, serve e perdoa. Então, meus queridos irmãos,
Que Deus nos abençoe e que possamos amar, servir e perdoar. Muita paz para todos.